Glória a Deus, amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4. Aleluia. Vamos falar algo muito importante para as nossas vidas, porque tudo que é do céu é importante para as nossas vidas. E essa passagem que fala sobre a mulher samaritana, né? A mulher de Samaria, eu não vou focar nela, mas eu vou focar nos ensinamentos da passagem que trouxe para a minha vida quando eu orei ao Senhor e disse ao Senhor, que palavra o Senhor gostaria que eu ministrasse para a tua vida, para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Capítulo 4, do versículo 4, diz assim, e era-lhe necessário passar por Samaria. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Você já convidou Jesus para passar lá na tua casa? Já convidou Jesus para passar lá no teu trabalho? Já convidou Jesus para passar lá nos problemas que nós temos, problemas diários, problemas das nossas vidas, problemas do nosso dia a dia. Mas aqui era necessário que Jesus passasse. E quando é pregado sobre esta palavra, e eu já preguei algumas vezes sobre a mulher samaritana, o foco é a mulher samaritana, mas o foco dessa mensagem nessa noite, será que era necessário? Por que era necessário? Que Jesus passasse por Samaria. Havia muitas divergências ali entre samaritanos e judeus, então era necessário. Como é que alguém se senta, vai na direção de um poço para beber água e não leva nem uma botija, nem um copo? Vocês perceberam isso? Jesus foi até o poço para beber água. Será que ele foi beber água? Qual era realmente a intenção de Jesus? Só se encontrar com a mulher samaritana e transformar a vida dela? Também. Mas Jesus usou das estratégias para converter não só aquela mulher, que a Bíblia não cita o nome, mas muitos daquela região. Porque havia uma guerrinha, judeus e samaritanos. Primeiro motivo que me chamou a atenção, o local do conflito. Havia um conflito daqueles povos, daquelas regiões. Segundo os judeus, aonde que deveria acontecer a adoração? No templo construído em Jerusalém. Segundo os samaritanos, eles construíram o seu próprio templo no Monte Gerizim. Quando foi iniciada a construção do templo em Jerusalém, os judeus não queriam que os samaritanos estivessem ali, participassem, colaborassem. E às vezes acontece isso na nossa casa, às vezes acontece isso na nossa família, às vezes acontece isso no nosso trabalho, às vezes acontece isso até na nossa igreja. Porque nós somos seres humanos, nós vamos falhar, nós vamos errar, nós vamos cometer coisas que às vezes aborrece alguém, e às vezes a gente acha que a gente está agradando. Mas nesse caso aqui, a intenção dos judeus era realmente que os samaritanos não participassem. Assim como os samaritanos queriam construir seu próprio templo no Monte Gerizim, não queria que os judeus também participassem. Havia um conflito. Então era necessário que Jesus passasse por ali para acabar com aquele conflito. Todos de descendência israelita, porque estavam se dividindo. O que eles queriam com isso? Se eles almejavam a presença de Deus Todo-Poderoso sobre a vida deles, por que havia conflito? Se eles estavam buscando um local para adorar, por que havia conflito? Por que não poderiam se unir e adorar juntos? Quando há divisão de opiniões, quando há divisão de quem é melhor, a presença de Deus, ela não habita ali. Nós podemos divergir,
Nós podemos discordar, mas não devemos dividir. E isso acontece na nossa casa. Isso acontece, existem pessoas, nós estávamos hoje tratando isso, né, Gina? Na escola bíblica, que deixaram de se falar por causa de política. Eu tenho uma pessoa na minha família, eu amo muito, demais, e a gente sempre teve uma relação de irmãs, e ela me bloqueou por causa de um determinado político. E eu uma vez perguntei para ela se ela tinha algum político de estimação, porque eu não tenho. Mas ela me bloqueou. Amém, eu continuo amando a vida dela. E ali, a necessidade real de Jesus era realmente transformar a vida daquela mulher. Trazer vida para ela. Trazer mudança de vida. Porque há algum tempo ela estava tentando um relacionamento. Ela estava tentando uma vida conjugal. Ela estava tentando uma vida digna diante de uma sociedade que lhe cobrava. Porque naquele tempo, as mulheres que eram deixadas, as mulheres sozinhas, as mães solteiras, elas não tinham oportunidade na sociedade. Principalmente nos primórdios. Não tinha, elas eram mal vistas. A Bíblia não trata ela como se fosse uma prostituta ou algo do caso. A Bíblia trata ela como uma mulher que estava tentando acertar. Mas mesmo tentando acertar, ela estava andando por caminhos que não eram agradáveis aos olhos do Senhor. Porque quando ela se encontra com Jesus, e Jesus lhe pede água, a primeira coisa que ela fala do conflito. Ela fala do conflito de um povo. Ela fala do conflito de duas regiões. Ela fala do conflito dos samaritanos. Ela fala do conflito dos judeus. E ela ainda traz mais uma questão que acontecia. Homem não se dirigia à mulher. Então, haviam muitas barreiras que impedissem que a palavra de Deus fosse propagada naquele lugar. De forma em que os judeus trouxessem. Havia uma religiosidade. A religiosidade estava impedindo que a presença de Jesus fosse real e verdadeira. Por isso é que ele diz, quando ela fala assim, mas vieste aqui no poço de Jacó. Era um povo que não acreditava nos profetas. Era só no Pentateuco, nos primeiros livros da Bíblia. Os outros não. E quando Jesus é usado como profeta para ela, ela olha para Jesus e diz assim, verdadeiramente és profeta. Então Jesus já vai quebrando mais um paradigma daquele lugar. Primeiro ele começou a se relacionar com uma mulher. Ele começou a conversar com ela. Ele começou pedindo água. Jesus, ele vai usando de estratégias para chegar até um coração e uma religiosidade que está endurecida por determinados paradigmas em que a sociedade vai trazendo para nós. E a gente vai se acostumando. E como diz o texto, se você ler o texto, eu acredito que você conheça a história, ela vai dizendo, como no tempo dos nossos pais. Então não era uma coisa recente. Era uma coisa de muito tempo. Era uma coisa de muitos anos. Havia divisão entre um povo que poderia se unir, porque a intenção era uma só. Um lugar onde eles pudessem adorar a Deus, não era isso, presbítero? Eles queriam adorar a Deus. Então, uns construíram um templo para si, sem a presença do outro. O outro construiu um templo para si, sem a presença do um. E a presença de Jesus? Jesus, ele veio para unir. Ele veio trazer unidade para que a glória dele fosse manifestada no meio do povo. E o povo estava construindo para eles um lugar de adoração, aonde ele vira para aquela mulher e diz assim, que os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. Ele estava querendo dizer para ela, não adianta você construir um templo. Não adianta esse povo construir um templo. Não adianta esse outro povo construir um templo. Se não for de verdade, se não fluir de dentro, com sinceridade, verdade, amor, vontade, desejo, dedicação, é vão tudo aquilo que vocês estão fazendo. A unidade traz a presença de Deus para as nossas vidas.
a unidade muda quadros que eram considerados terríveis em quadros de bênção, em situações de bênção, de renovo, de transformação. Mas enquanto o povo se dividia, a presença de Jesus não era inteiramente sobre aquele povo que queria estar dividido. Por isso que a palavra começa dizendo que, lá no versículo 4, era necessário. Jesus é necessário na minha vida, na tua vida. Porque sem a presença dele na nossa vida, nós não vamos adorar em espírito e em verdade. Nós não vamos entoar louvores em espírito e em verdade. Nós não vamos nos reunir em espírito e em verdade. Não adianta nos reunirmos um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Se nós pudermos estar juntos, olha. Então nós teremos força para derrotar o inferno, para abalar os céus de uma forma tão gloriosa que o Espírito de Deus se derrama sobre as nossas vidas. E então tudo é transformado, tudo é mudado. A religiosidade, ela sai das nossas vidas. E a presença de Deus, ela é notória, sentida com verdade. E a segunda coisa que também os afastava, que também trouxe divisão entre judeus e samaritanos, a diferença nas escrituras. Os samaritanos aceitavam somente os primeiros 5 livros dos Pentateucos. Eles rejeitavam os profetas. Olha isso. E demais escritos aceitos pelo judaísmo. Eles estavam praticamente em perfeita guerra. Você não fala comigo, eu não falo com você. Eu adoro aqui a Jesus e você adora ali também. Eles estavam se dividindo ao invés de se unir. Então, quando ela vira para Jesus e diz assim, quando é revelado o segredo dela, Jesus revela segredos. Jesus revela coisas, sabe o que, irmãos? Que nos impedem de nos aproximar dele, de reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas. Ela chama ele de mestre, ela chama ele de Senhor, mas ela chama ele de profeta. Então, naquele momento, mais um paradigma foi quebrado. Era um povo que não reconhecia outros profetas, só os primeiros 5 livros da Bíblia. E quando ela se dirige para ele, então verdadeiramente és profeta. Naquele momento, o segundo paradigma estava sendo... A segunda imposição dos antepassados por causa de... Jesus é meu, Jesus é meu, Jesus não é seu. Eu sou verdadeiro, você não é. E se a gente deixar, isso vai crescendo dentro do nosso coração. Se a gente permitir, isso vai se multiplicando dentro de nós. É muito difícil chegar para alguém e pedir perdão. E perguntar assim, que mal, poxa, que mal eu fiz a você? Se eu algum dia fiz, perdoa. Esses dias alguém me ligou. Alguém que eu amava muito. Eu amo. Confesso, não sei se é muito, mas eu amo. E ele me ligou. E ele falou para mim assim, depois de tantos anos, eu estou enfermo. Eu estou muito doente. Mas se alguma coisa acontecer comigo, você me perdoa. Alguém que quando eu passava, ele mudava de calçado. Se eu entrasse aqui nessa rua, ele desviava o carro. Mas eu amo. Alguém que eu ajudei a alimentar, alguém que eu ajudei a cuidar, alguém que eu dei moradia. Por causa de coisas bobas, por causa de dinheiro, que é papel. A gente pode ganhar muito hoje, perder tudo amanhã. E ficou de mal. Mas é para a glória do Senhor. Porque eu sempre tive desejo de estar falando novamente com Ele. E eu orava ao Senhor. Porque eu tentei algumas aproximações, mas eu recebi não. Recebi caras tortas, retorcidas. O Senhor permite determinadas coisas para que a gente se quebrante. E Ele falou sobre a enfermidade, falou sobre o remédio que tomava.
Eu falei para ele de Jesus. Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele precisa, às vezes, que alguém te peça perdão, mas precisa também que você libere esse perdão. Porque eu confesso aos irmãos, eu também estava meio, difícil. E a gente é ser humano. Então a gente precisa dessa presença gloriosa. A gente precisa que Jesus passe aqui, passe aí. Porque se a gente não permitir que ele passe, se a gente não se permitir sentar com ele, então nós não seremos perdoados. Nós não vamos agradá-lo. A sua palavra diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desígnios do teu coração. Mas eu tenho que agradar a Deus. E de que forma eu agrado a Deus? Amando, perdoando, fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou. Que serva de Deus sou eu, que testemunho eu vou dar? Me seria inútil estar nessa tribuna falando do amor de Deus, do perdão de Jesus em relação à mulher samaritana. Se o meu coração não se quebrantar, tudo que eu estou falando não tem valor. Eu tenho que ter um coração quebrantado, porque a palavra de Deus, ela vem primeiro para nossas vidas, nos ensinar. Então, quando eu li que Jesus necessitava passar por ali, eu entendi que a maior necessidade era da mulher, que a maior necessidade era daquele povo, e a maior necessidade é minha e sua, que Jesus passe e esteja na nossa vida. Quantas vezes eu disse aqui para elas, para as meninas, que muitas são as vezes que eu vou tomar o café da manhã, eu sempre estou sozinha. Só quando eu estou na casa dos meus filhos, que eu tenho muita gente. Mas eu geralmente estou só. E eu puxo a cadeira e eu digo assim: Espírito Santo, senta aqui que a gente vai conversar. Vocês sabiam que eu fico falando? Eu começo a falar: poxa, Deus, aconteceu. Poxa, Senhor. Ah, Senhor, mas... Ah, Senhor, sabe que eu começo. E eu sinto a presença de Deus de uma forma tão especial, que é como se ele fosse meu, só meu. Como se ele estivesse ali disposto a ouvir tudo que eu tinha para falar para ele. E depois eu leio a Bíblia e eu fecho a Bíblia e digo assim: obrigada pela tua presença. E de manhã eu me arrumo para trabalhar, tomo banho, me arrumo e eu, antes de sair, eu digo assim: vamos, Espírito Santo, vamos embora, porque eu preciso da tua presença. Eu não posso ser assaltada, não posso ser atropelada, não posso. Eu tenho que chegar para trabalhar. Abençoa a escola que eu trabalho, abençoa as pessoas que trabalham comigo, abençoa as crianças. Cada uma criança é uma família. E eu começo orando pelo caminho, pelo elevador, e eu vou indo. E eu tenho que ser grata porque Jesus está passando. Ele está passando nas nossas vidas e a gente tem que reconhecer que somos transformados todos os dias. Que cometemos iniquidades todos os dias. A iniquidade não é só do irmão, é minha também. O defeito não é só do irmão, é meu também. Naquele momento, aquela mulher, ela recebeu a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas olha bem, foi para ela e foi para um monte. Porque ela saiu dali falando de Jesus. Ela saiu dali dizendo que aquele profeta era realmente o Cristo. Não ficou só nela. Foi falado para muitas pessoas. E muitas pessoas vieram ouvir e ver Jesus. E a Bíblia não relata se ele bebeu água. Não. A intenção de Jesus era necessária naquele lugar, naquele local. Hoje também na escola bíblica, a Gina contou um encontro que ela teve com meu pai no ônibus. Algo maravilhoso. Jesus usa pessoas. Hoje ele não vem encarnado para falar conosco. Mas ele usa pessoas para nos encontrar. E para falar conosco, né, Gina? Foi algo glorioso, foi algo maravilhoso, que me arrancou lágrimas dos olhos. Eu olhei para o pastor André e disse assim: o velhinho era sinistro. Porque é algo maravilhoso quando Jesus usa alguém para falar conosco. E falar daquilo que
só eu sei, ou que às vezes eu nem tinha conhecimento, mas que o Senhor revela, porque Ele quer curar. Quando Deus revela algo que está no oculto, Ele quer curar, Ele quer transformar, Ele quer trazer vida. Foi isso que aconteceu com a mulher samaritana. O poço era só uma das estratégias, a água era outra estratégia. E o relacionamento que foi gerado entre judeus e entre samaritanos, aquele relacionamento que não havia, passou a acontecer naquele ponto. Às vezes é necessário que você chame Jesus para dentro do teu relacionamento. Seja ele com amigos, seja ele com marido, com esposa, no trabalho, no colégio. Diga assim: Senhor, seja necessário aqui neste momento, porque essa situação no qual eu vivo, só o Senhor pode trazer refrigério. Só o Senhor pode trazer resposta. Foi o que aconteceu aqui nesse caso. E a terceira coisa que me chamou muita atenção, que a rejeição entre aqueles dois povos era mútua. Não adianta só dizer que eram os samaritanos, ou que eram os judeus. A palavra traz que era mútua. Então só alguém como Jesus poderia quebrar aquela divisão que havia entre aquelas duas regiões. Mas o Senhor não poderia ter enviado outro profeta? Tinha que ser Jesus. Mas o Senhor não poderia ter enviado? Tinha que ser Jesus. Só Ele poderia dizer àquela mulher que se ela bebesse da água que Ele poderia oferecer a ela, ela teria uma vida transformada. Ela teria uma vida completamente diferente. Ela mudou tanto a vida dela, tanto durante tantos anos, que ela foi, olha bem, o isolamento social. Ela foi se tornando uma pessoa sozinha. Tudo porque ela queria um marido. Ela foi ficando sozinha. Porque quando Jesus revela para ela, chama teu marido, ela diz assim, mas eu não tenho. Ele dissesse bem. Ela falou a verdade. Ela creu tanto que ela estava diante de alguém especial, que ela confessou para ele. Até porque para ela, eu não conheço ele, ele não vai falar nada contra mim. Mas ela estava diante de alguém que mudaria a sua história. Ela estava diante do mestre, do profeta dos profetas, do santo dos santos. Ela estava diante dele. E ela reconheceu que ele era Jesus. E só podia ser aquele o Cristo. Ela não ia buscar água no poço no mesmo horário que as outras mulheres iam. Elas iam bem cedinho. Ela ia meio-dia. Sol quente, não tinha ninguém. Sabe por quê? Para evitar o julgamento das pessoas. Ah, aquela mulher dali mora com alguém, nem é casada. As pessoas são assim. Antigamente era muito difícil. Hoje ainda é, mas antigamente era muito pior. Então só alguém que não iria julgá-la, mas que iria apresentar a solução para a sua vida, poderia libertá-la daquela prisão, daquele isolamento social, do julgamento das pessoas. Ela fugia da comunidade. Ela estava sempre sozinha. Tudo porque ela queria alguém. Às vezes a gente toma determinadas... a gente faz atitudes que não deveria fazer só para agradar aos outros. Era o que acontecia com essa mulher. Ela também queria apresentar para a sociedade um marido. Então ela foi tentando. Mas ela ainda não havia conseguido. Jesus mostrou para ela que a necessidade dela não era de um marido. A necessidade dela era necessidade era a presença do Senhor sobre a sua vida. E Ele a usou para pregoar a sua palavra. Ele não precisou nem dos discípulos que tinham ido buscar comida.
comprar comida. Quando eles chegaram até ele, Senhor, tu estás... Ele poderia ter indagado, conversando com essa mulher, de ficar em silêncio. Não. Mas será que na mente deles, conjecturando, não pensou assim? Jesus é judeu, está conversando com um samaritano. Será que a mente deles não pensou nisso? Mas eles estavam diante de Jesus. Jesus tinha passe livre para falar com qualquer um, em qualquer lugar. E ele tem até hoje. Aleluia. Quando a presença de Deus, ela habita em nossas vidas, tudo é mudado, tudo é transformado. E aquela situação daquela mulher foi transformada, sabe por quê? Porque Jesus chegou para mudar a situação de humilhação que ela vivia, mas também a situação de duas regiões que se dividiam. Se dividiam por quê? Porque queriam a presença de Deus. Não há divisão para quem quer a presença de Deus. Aonde a presença de Deus habita, aonde a presença de Deus está, a unidade de pensamento, de fortalecimento, de oração. Quando é chamado uma pessoa ou outra para orar por alguma causa, e a gente ora em unidade por alguém, significa que nós estamos chamando Jesus. Jesus vem. Jesus vem sobre essa situação, sobre esses irmãos, sobre a enfermidade de alguém, sobre um quadro de dor. É isso que Jesus veio fazer. Por isso que é necessário que Jesus esteja presente. Quando Ele está presente, não existe lado A e não existe lado B. Existe um lado só, que é o lado dos vencedores de Cristo. Existe um lado só que maneja bem a palavra. Então, quando é disposto do altar uma ordem da liderança sobre alguma coisa que nós venhamos a fazer, faça. Às vezes a gente diz assim, no tempo do bispo Luiz, no tempo do pastor Luiz, será que a nossa fé está baseada no pastor Luiz? Ou será que fomos nós que nos esquecemos de como é que a gente deve fazer? Ele foi um homem muito usado por Deus para nossas vidas. Mas ele também aprendeu com alguém que era a liderança nossa. E nós aprendemos com ele. E nós continuamos a aprender. Mas é a presença de Jesus que traz esse aprendizado sobre as nossas vidas e que vai quebrando paradigmas e coisas que a gente vai colocando na nossa cabeça, achando que é certo fazer. Não adianta ficarmos com um saudosismo do tempo do pastor Luiz, que foi maravilhoso, extraordinário. E eu vivi outros tempos com ele, com a minha mãe, com as minhas irmãs, lá na Monte Sinai, na Cris, que também foi algo extraordinário. Eu vi o fogo descer assim, ó, nos meus olhos. Não tinha nem 15 anos. Nós estávamos numa roda, num culto de oração, demos as mãos naquela manhã. E começamos a orar, em unidade. Orávamos por um único propósito. Sabe qual era o propósito? A presença de Deus. A gente orava dizendo assim, o bispo falava e a gente repetia, chame a presença do Espírito Santo. E a gente começou a gritar, Espírito Santo. De repente, o fogo desceu assim, diante dos nossos olhos. Todos viram. Todos que estavam ali naquele lugar. Tinha umas 200 pessoas. Eu estava ali. Eu nunca vou me esquecer. Nós estávamos num único propósito. E na mesma manhã ele disse assim, Senhor, chove sobre o nosso corpo. Irmãos, só choveu na gente. Não tinha uma folha de árvore molhada. Mas os nossos corpos estavam ensopados de chuva. Depois ele disse assim, Senhor, seca a gente. Não tinha uma folha balançando. Mas a nossa roupa, ó. Mas isso não vai acontecer nunca mais. Aonde nós estamos falhando, aonde nós estamos errando, aonde nós estamos deixando de chamar a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas.
para sentirmos isso novamente, para termos essa presença, é necessário que ele esteja assim como ele esteve aqui. Ele não mudou só esse quadro, essa situação, mas a presença dele pode grandiosas coisas. Irmãos, eu vi tanto milagre acontecer. Eu vi gente ressuscitar. Eu vi um animal. Estávamos indo para um batismo. E tinha um moço no caminho, presbítero, chorando lá daquele riacho, chorando. Aí meu pai se aproximou. Ele olhou para trás e fez assim: vem, povo de Deus. E nós entramos aqui. E o homem estava ali reclamando: poxa, meu cavalo. Eu preciso, pastor, eu preciso desse cavalo para trabalhar. É o sustento da minha casa, da minha família. Ele levantou as mãos para os céus e disse: Senhor, traz saúde nesse cavalo. O cavalo levantou, trotou, foi algo maravilhoso. Chame Jesus, que algo maravilhoso vai acontecer. Não acontecia só antigamente, acontece agora. Está faltando essa busca nossa, essa verdade que nós temos dentro de nós, para que essas coisas aconteçam. O Espírito Santo falava comigo. De madrugada eu orava e ele falava. Ele dizia assim para mim: um dia desse eu acordei com essa voz, me chamando assim: Célia. E os olhos. Eu não sou Samuel, mas eu vou dizer: fala, Senhor, tua serva ouve. Se a gente chama a presença do Espírito Santo, ele vem. Ele muda situações, ele muda quadros e as coisas vão acontecendo. Mas se houver verdade. Quando a mulher pergunta para Jesus: aonde é que a gente tem que adorar? É lá onde você diz? Ou lá no Monte Gerizim? Os verdadeiros adoradores me buscam em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo: não importa o lugar, não importa. Desde que você me adore em espírito e em verdade. Está na hora da gente se sacudir e adorar esse Deus maravilhoso em espírito e em verdade. Para que situações difíceis que tenham acontecido com pessoas que a gente ama, com pessoas que a gente conhece, para que essas situações sejam revertidas em bênçãos para as nossas vidas, para a vida deles. Nós oramos anos atrás e Manu recebeu mais anos de vida e foi uma bênção. Foi a glória de Deus. Nós vimos a glória de Deus restaurada sobre a vida daquela menina. Mas chegou um tempo que o Senhor disse: aproveitem ela. Então Deus dá a oportunidade da gente. A gente não pode perder essa oportunidade. Não percamos a oportunidade de termos Jesus como necessidade prioritária de nossas vidas. Não diga não quando você é chamado para trabalhar na casa do Senhor. Não diga eu não posso, eu não vou. Você não está dizendo isso para o pastor. Você está dizendo isso para Deus. Você foi chamado para guerrear, guerreiro. Que obreiro que você é. Que soldado que você é. Soldado raso. Soldado de primeira fila. Você está sendo forjado. Nós estamos numa grande batalha. E a batalha não é contra o meu irmão. A batalha não é contra você. A batalha não é contra você. Mas contra principados e potestades. Que têm assolado as nossas vidas com doenças. Que têm assolado a nossa vida com ansiedade. Que tem feito a gente tomar um monte de remédio para se curar. Sabe o que é isso, crente? Falta de Jesus. E não adianta dizer que eu venho para a igreja toda vez. Se não for em espírito e verdade, pode ver. É igual esse. Só está fazendo número. Vamos deixar de fazer número, vamos fazer a diferença no mundo espiritual e no mundo físico. Vamos ser aqueles adoradores que vão adorar em espírito e em verdade. Que vai sair lá fora e vai abençoar. Seja um exemplo vivo de Jesus Cristo. Como Paulo disse: sejam meus imitadores como eu de Cristo. Paulo não estava dizendo para a gente imitar ele, não. Paulo estava dizendo para a gente fazer igual ele fez, imitou Cristo. É isso, é desse jeito que a gente tem vida transformada.
Esses dias eu saí da escola e eu estava indo na casa da minha nora. E pelo caminho tinha uma moça sentada no outro colégio ali. Ela estava com uma carinha triste, com um cestinho, um carrinho cheio de produto de limpeza. Eu olhei, é mania de comprar. Não posso ver uma mercadoria que eu quero, acho que seja minha. Aí eu fui olhando, me aproximando dela, e ela com a carinha triste. Aí eu falei para ela, isso aí. Ela fez assim para mim, vender. Ela, quero esse. Comprei um bocado de produto que eu nem usei. Ela olhou para mim, ela desabou de chorar. Ela falou, nossa, eu saí da minha casa dizendo assim, Deus, eu preciso vender, porque eu preciso comer. A gente tem que estar assim, sentindo a necessidade do outro. Porque hoje é o outro, amanhã pode ser. Quando eu morei em São Paulo, foi muito bom, de uns anos para cá. Mas eu também passei por uma necessidade que minha filha está aqui no ministério agora. E nós procurávamos 50 centavos para comprar. Isso aconteceu. Eu liguei para o meu pai. Papai, minha filha. Não, pode acontecer. Mas eu disse para Deus, eu não faço. O Senhor é o meu Deus do todo. Eu sou uma profissional. Meu esposo é um profissional. Pouco tempo se passou. E eu pude entrar numa loja e escolher o que eu quisesse sem perguntar o preço. Esse Deus traz essa fé para nós. Esse Deus. A gente tem que declarar aqui, porque o que é ligado na terra, é ligado no Senhor. Então comece a declarar, essa doença não é minha. Hoje Gina falou isso. Senhor, não quero esses remédios. Comece a declarar e acreditar. Comece a acreditar que a sua necessidade, que a minha necessidade é dele. É a presença dele que muda todos os cenários. Todos os cenários. Todos, não são alguns, são todos. É a palavra de Deus que garante isso para a gente. É a palavra de Deus que nos ensina isso todos os dias. Judeu contra samaritano. Samaritano contra judeus. Mas Jesus tinha necessidade de passar por ali. É hoje que eu vou mudar essa situação. É hoje que eu vou mudar esse quadro. É hoje que através dessa mulher, através dela, Deus vai usar alguém. Ele sempre vai usar alguém. Ele não precisa de muita gente. Ele precisa de um coração disposto, de um coração verdadeiro, de um coração sincero. Por muitos anos aquela mulher viveu escondida dentro de uma mentira, dentro de uma vida que ela apresentava, mas não era real, dentro de um fake news. Porque ela queria ser igual a todo mundo. Não agrade o inferno para agradar todo mundo. Não agrade as coisas que desagradam a Deus, porque todo mundo está fazendo. Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Quando Deus perguntou ao profeta Isaías, a quem enviarei? Ó, ele levantou a mão. Ele não disse assim, não, hoje não dá, porque eu tenho que dar aula. Não, hoje não dá. Não, hoje também não dá. Não, esse ano não dá. Não diga isso para Deus, que você corre o risco de nunca mais poder fazer. Porque ele abre porta. Mas ele fecha. Quando ele fecha, necessite da presença dele. Antes que você necessite de um milagre. Do milagre. Só necessita de milagre quem está em desespero. Quem não tem solução. Então chame a presença do Senhor para dentro da tua vida. Para dentro da tua casa, para dentro do teu negócio, para dentro dos teus planos. Já disse se eu falava com Deus, eu falo a beça com Deus. Quem fala? Eu falei, Senhor, poxa, queria isso assim, queria isso assim, queria fazer aquilo. Mas você pediu isso aqui.
gente às vezes é mal agradecido pelo que Deus nos dá. E às vezes a gente não sabe multiplicar e reverdecer aquilo que Deus dá. Aí a gente perde aquilo que Deus dá, pela nossa negligência, pela falta de comunicar a Deus. Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, eu devo fazer isso? Será que isso é bom para mim? Será que esse caminho que eu trilhei vai ser ok? Ou não? Aí depois a gente fica desesperado, chorando, Senhor. A gente não consegue entender. Foi a gente que trilhou. Foi a gente que escolheu errar. Foi a gente que fez diferente do que Deus tinha planejado. Deus tem grandes planos para todos nós. Deus tem grandes planos para o Luiz, para a Amanda. Deus tem grandes planos para a Lídia, para a Isabela, para a Fabiana, para a Marcovan, para as minhas lindas, para o ministério, para a Tatiane, para a sua família. Que os planos do Senhor estejam presentes na vida de cada um de vocês. Que o coração, que o nosso coração esteja como terra fértil para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que as bênçãos do céu sejam liberadas sobre cada família que está sendo representada nessa noite. Receba do Senhor. Esteja com o coração sensível. Que o teu coração seja uma terra fértil. Quando o Senhor te chamar, quando o Senhor falar contigo. Não se sinta incapaz, mas diga, eis-me aqui, Senhor. Aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso me revelar a Ti, porque Tu estás se revelando a nós. Então, Senhor, me ensine a ouvir a Tua voz. Que os meus ouvidos estejam atentos para quando Tu chamares pelo meu nome. Porque Tu nos conheces pelo nome. Aleluia. Que estejamos como essa mulher esteve. Disposta a se revelar para Deus. Disposta a dizer assim, Senhor, estou errando aqui. Porque a gente sabe quando a gente erra, a gente sabe quando a gente para. A lâmpadazinha acende lá dentro. Plim. Aqui já fez um pouco. Mas conta para Jesus. Tem um hino que diz, conta para Jesus onde é. Então aproveita e conta para Jesus que você vacilou. Para ele, Senhor, me perdoa. Quantas vezes eu falo isso? Senhor, eu falei um monte de besteira. Senhor, eu falei o que não devia ter falado. Senhor, agi da forma que eu não deveria ter agido. Senhor, a minha ansiedade me levou a tomar decisões erradas, a ir por caminhos errados. Senhor, conserta tudo de novo. Conserta, porque eu sou um vaso de barro. Estou no barro. E ainda bem que eu sou barro. Sabe por quê? Porque dá tempo de ser modificado, tempo de ser restaurado, dá tempo de ser renovada. Foi isso que aconteceu com a mulher. Ela era um barro que foi moldada pelo Senhor. O Senhor usou vários cenários, vários elementos daquele cenário para transformar não só a vida daquela mulher, mas a vida de um povo que precisava ouvir a verdade do Evangelho e serem transformados. E para que, olha bem, aquele povo que não se dava com os judeus, estava ouvindo Jesus falar do seu amor, dos seus milagres. Jesus vai usando estratégia para converter o coração daquele que está fechado para ele. Jesus vai dando a volta assim, ó. Daqui a pouco, a gente se entrega para ele, a gente abre o coração para ele e descobre quanto tempo eu perdi pensando que era desse jeito, quanto tempo eu perdi e desperdicei, achando que eu estava certo em determinadas coisas. E o Senhor queria só me transformar para mostrar que muito mais Ele tem para mim, tem para você. Então, meus lindos, minhas lindas, aceite a verdade do Evangelho na tua vida. Aceite a verdade do Evangelho na tua casa, no teu trabalho. Não se negue de falar de Jesus. Eu falo de Jesus até para as crianças, os meus alunos. Eu falo de Jesus para as mães. Às vezes chega uma mãe, ela começa a conversar comigo, daqui a pouco eu olho para ela e ela... Aí eu, deixa ela termina de falar, eu olho, vou orar por você. Jesus vai transformar isso. Tenho orado por uma moça e a sobrinha dela está com câncer, está bem complicado. E ela chegou para mim e falou assim, Célia, isso está na minha família. As mulheres da minha família morrem assim.
Eu falei, como? As mulheres da minha família sempre escravizadas. Não vai morrer assim. E eu estou crendo que não vai. Eu quero que ela testemunhe aqui nesse lugar, que não vai. Quando a gente declara com fé, acontece. Quando a gente acredita que o Senhor, às vezes, está usando apenas uma pessoa para dizer assim, essa sentença não foi Deus que te deu. Essa sentença está quebrada em nome de Jesus. Vamos orar pela sobrinha dessa moça, Shirley. A reconhece. A sobrinha dela está muito enferma. E quando ela disse que a família, as mulheres morrem assim, não vai mais. Você crê? Esses dias ela entrou lá no colégio desesperada, chorando. E eu orei por ela, e ela tremenda. Eu estou sofrendo de ansiosidade. Eu para de declarar doença sobre a tua vida. Para. Vamos declarar bênção, vamos declarar vitória. Vamos declarar que Jesus cura. Ainda que Ele queira levar. É a vontade dele. Mas, de uma certa forma, Ele curou. Doente não entra no céu. Quem entra no céu é santo. A palavra de Deus garante isso para as nossas vidas. A doença fica na terra, irmão. Você vai para o céu são, em nome de Jesus. Declare isso na tua vida a partir de hoje. Não aceite. Não aceite a derrota. Não aceite a enfermidade. Não é por ela que você vai morrer. Pela vontade do Todo-Poderoso. Porque a enfermidade fica aqui, você destruída. Mas o Espírito vai para o Senhor. A tua alma é de Jesus. Glória a Deus. Fique de pé. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pastor Rodrigo, que essa palavra, ela inunde o teu coração. A ponto de transformar as tuas decisões. Sabe por quê? Não foi porque a pastora Célia falou. Foi porque o necessário, que é Jesus, entrou. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Preciso de ti. Feche teus olhos por um momento. Preciso do teu perdão.